Olá, boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, boa noite a todos vocês. É com alegria que eu cumprimento a cada um de vocês e convido para que vocês estejam junto comigo nesta live. Nós iremos fazer a oração e nós vamos estar discorrendo e falando do segundo elemento da vida. Semana passada nós falamos de água, hoje vamos falar de ar. A semana passada nós falamos de água da vida. Olá, o Espírito. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, boa noite a todos. Falamos da água da vida. A representação aí do Espírito Criador e a água da vida. Hoje vamos falar do ar, segundo elemento da vida. E vamos estar falando do Ruá, o Espírito Criador. Então, meu irmão, minha irmã, fica firme aí junto comigo e vamos nesta noite buscar orar, buscar o Espírito Criador, buscar aprender um pouco mais neste ensino e ter parâmetros de coisa que nós podemos sentir, nós podemos ver, nós podemos ter assim uma presença mais visível, porque todos nós temos essa cultura de ter que ver para acreditar. E nós sabemos que o Criador é invisível, mas ele se faz presente nesses ensinos que nós estamos discorrendo, que foi a água. Hoje nós vamos falar do ar e na próxima semana nós vamos estar falando do calor, do fogo, do sol, o terceiro elemento da vida. Mas hoje nós vamos falar do ar, do Ruá. E nós iniciamos esta live nos voltando a papai, nos voltando ao Filho e dizendo: eis-nos aqui, somos precisados das bênçãos celestial. Por isso nós nos colocamos na tua presença, ó Espírito Criador, nosso papai, na tua presença, ó Filho, nosso irmão, o Cristo, nosso Salvador. E dizemos: dá-nos a graça do perdão, da purificação, nos faz livres de toda contaminação maligna. Nós queremos viver neste momento, um momento de busca de todo o nosso pensamento, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Nós buscamos em Ti as graças e as bênçãos celestial. Buscamos em Ti, ó batizador, que és o nosso papai. Nós buscamos em Ti o batismo no Espírito nesta noite. Por isso nós dizemos: dá-nos a graça celestial de sermos purificados, de sermos lavados, de sermos perdoados dos nossos pecados. Dá-nos a graça de sermos curados. Cura a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma. Dá-nos libertação de todas as doenças físicas, as doenças emocionais, as doenças da nossa mente, do nosso coração e da nossa alma. Nós queremos ser livres. Por isso nós te pedimos, ó Espírito Criador, nosso papai, tu conhece todas as nossas necessidades. Tu sabe de tudo que nós precisamos ser libertos, ser livres. Então, nessa noite nós pedimos a Ti esta graça, a graça celestial da Tua força, do Teu poder, da Tua autoridade sobre a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma, sobre o nosso corpo. Dá-nos esta graça, a graça de sermos totalmente, estarmos mergulhados nas Tuas bênçãos, nas Tuas graças. Por isso nós desejamos nessa noite, nós queremos nessa noite ser curados, ser libertados de toda a opressão, toda a depressão, toda a dor no nosso corpo. Nós pedimos: dá-nos a graça de sermos libertados. Nós queremos ser livres de todas as forças malignas, de toda a força do mal. Nós queremos ser livres e por isso nós pedimos, ó Espírito Criador, nosso papai, ó Filho, nosso irmão, o Cristo, nosso Salvador, nós te pedimos de toda a nossa mente, de todo o nosso coração e de toda a nossa alma,
dá as graças e as bênçãos celestiais necessárias para a nossa libertação. Queremos ser livres, por isso nós pedimos, batiza-nos nesta noite, ó Espírito Criador, nosso Papai. É no nome do Filho que nós pedimos, dá-nos essa graça, batiza-nos. Oi, alaxalamai, canta labai, oi, alabalaxirolalaxalamá. E nós te louvamos, bendizemos e glorificamos a ti, ó Espírito Criador, nosso Papai, a ti, ó Filho, o Cristo, o nosso irmão, dizendo: Santo, 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 Santo és, glórias e glórias a ti, glórias e glórias a ti, aleluia, 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 amém, 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 amém. Nós dizemos amém e queremos estar unidos aos anjos e que eles também nesse momento estejam dizendo amém, 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 ayalaxirolori, alacanta labai, bendito e glorioso és, grande e poderoso és, glórias e glórias a ti. Nós te adoramos, nós te amamos, de toda a nossa mente e de todo o nosso coração, nós dizemos, adorado seja Papai, adorado seja Filho, só vós sois digno de adoração e nós te adoramos, nós te amamos, nós te glorificamos. Bendito e glorioso és, ayalaxirolori, alacanta labai. Glórias e glórias a ti. Aleluia, aleluia. E nesta noite nós queremos dizer, Papai, nós somos gratos, Filho, nós somos gratos por todas as bênçãos, por todas as graças. Por isso, nesta ação de graça nós dizemos, somos agradecidos a todas as bênçãos, a todas as graças que nos são dadas. Nós somos gratos pela água, pelo ar, pelo calor do sol, pela luz do dia. Nós somos gratos por todos os alimentos que nos é dado. Nós somos gratos pela libertação. Nós somos agradecidos pelo batismo que nos batiza. Nós agradecemos a Ti. Somos agradecidos pelos nossos familiares, pelos nossos filhos, netos, irmãos, irmãs, por todos os nossos familiares, nossos sobrinhos, por todos os nossos familiares, por todos os nossos amigos, nós somos gratos a Ti. Somos gratos também a Ti pelos nossos inimigos, porque quanto mais somos perseguidos, mais a força Tua está sobre nós, por isso nós somos agradecidos por todos aqueles que nos perseguem. Somos gratos porque nos dá força, nos dá ânimo para caminhar, para estar na Tua presença, para buscar a Tua força, porque é assim que nós somos fortalecidos, por isso nós somos gratos por tudo que acontece na nossa vida, somos gratos pelo nosso trabalho, somos gratos pelo alimento, somos gratos pela vida. Nós agradecemos a Ti, ó Papai, agradecemos a Ti, ó Filho, porque as bênçãos e as graças são em abundância sobre todos nós. Somos gratos por essa live, somos gratos por termos essa condição de estarmos indo ao ar com essa live. Somos gratos pelos meios de comunicação, somos gratos por você, meu irmão, por você, minha irmã, que vê essa live. Somos gratos por aqueles que partilham essa live. Somos gratos por aqueles que colaboram nessa live, levando a mais pessoas esta oração, esses ensinamentos. Nós somos gratos a Ti, ó Espírito Criador, nós somos gratos a Ti, ó Filho, por todos esses momentos, por todas as bênçãos, por todas as graças. Nós dizemos, Papai, eu sou grato, nós somos gratos, Filho, eu sou grato, nós somos gratos a Ti, porque estamos debaixo da Tua proteção, sentimos o Teu amor, sentimos as Tuas bênçãos e as Tuas graças sobre cada um de nós. Por isso nós somos agradecidos a Ti. Ayalaxirolori, alacanta labai. Oi, alabalaxirolori, alacanta labai. Oi, alabalaxalamai, canta labai. Andalahalaba, uri, alabalaxalamai, canta labai. Andalahalabai, uri, alabalaxirolori, alacanta labai. Grande Tu és, poderoso Tu és. Glórias e glórias sejam dadas a Ti. Glorificado seja. Glórias e glórias a Ti. Honra, glória, louvor, ação de graças e adoração a Ti.
ó Espírito Criador, nosso Papai, a Ti, ó Filho, nosso irmão, ó Cristo, nosso Salvador. Nós nos voltamos a Ti e somos gratos por tudo que nos faz. Ayala Shirolor e Alá canta lá vai. Glórias e glórias a Ti, aleluia, aleluia. E nesta noite nós vamos discorrer com um ensino falando do ar. Aí você diria, mas essa live não é uma live de oração, de coisas da Bíblia, de coisas de levar as coisas santas? Sim, com certeza aqui nós falamos das coisas santas, mas também de uma maneira mostrando e podendo ser palpável, podendo ser mostrado através dos elementos da vida aqui no planeta Terra. Na semana passada eu falei da criação, falei da água, da luz e do ar. Então, no momento da criação, lá estava o Espírito Criador. E lá soprava o ruar, o ar, o vento. Esse elemento da vida que nos leva a entender quem é o Criador, quem é o ruar, o Espírito, o sopro, o vento. Então, na Bíblia, nós encontramos muitas passagens falando do ar, falando do vento. É o vento que soprava. Muitas passagens nós vemos. Nós vemos quando o Cristo estava lá junto com os discípulos e lá acontecia uma tempestade e o vento soprava. E o Cristo estava lá dormindo, chamam ele vem e para o vento, para a tempestade. Nós vemos outras passagens relacionadas ao ar, ao vento. Lá no momento da criação, da vida, então esses três elementos estavam presentes. A água, o ar e o calor. A Terra, o planeta Terra estava preparado para receber a vida humana, porque já tinha sido criado a vida no mar, a vida no ar e a vida na terra, no meio das selvas, das florestas, no meio da verdura, onde se criou todas as condições de alimentação, para que o homem estivesse presente e dominasse sobre a terra, sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais. Tudo isso foi dado pelo Criador. E o homem, na terra, ele é o ser que tem domínio de todas as coisas. Mas o homem foi criado para dominar tanto no ar, como na água e na terra. Só que dominar a criação que nos foi dada. Mas o homem cai no erro, cai no pecado e começa a fazer as coisas da sua cabeça. Então, em vez de dominar sobre as águas, sobre o ar, sobre os animais na terra, o homem se preocupou mais em dominar um ao outro. O domínio de um para o outro. E isso nós vemos desde o início, quando no começo da caminhada do povo na terra, desde o início, nós vemos que sempre tem alguém que está dominando e os dominados.
Não mudou nada desde o início da história. Não mudou nada, continuamos sendo a mesma coisa. Temos o domínio na água, no ar e na terra sobre os animais, com certeza. Mas também há um domínio de homem para homem. Só que o homem não foi criado para isso. O homem foi criado simplesmente para viver as bênçãos e as graças do celestial, viver o amor de papai e viver esse amor entre irmãos. Entre irmãos. Só que isso não aconteceu. E não acontece. E vai assim até a volta do filho. Sei lá se vai haver um extermínio da humanidade na face da terra. É só quem estiver aqui para saber. Mas tudo se fala de que vai haver, e a própria palavra nos ensina dizendo que vai haver a volta e vai haver um fim. Já houve extermínio lá com o dilúvio, e tem muito extermínio de pessoas no domínio de pessoas dominando outras pessoas. E pessoas matando outras pessoas. Tudo isso nós vemos na história, desde o início da história, lá quando o Criador chamou a primeira família para viver na sua presença. Então, lá nós vemos Adão e Eva, que são chamados, esse casal é chamado para viver na presença de papai. E ele dando toda assistência a esse casal. E já não deu certo no primeiro, porque um já matou o outro. É um irmão matando o outro. E isso nós vemos em todo o discorrer da história. Desde o início da história até os dias de hoje, nós vemos as guerras e a matança de um matar o outro. Só que isso não é a vontade do Criador. Isso é aquilo que se criou na mente humana. Porque o homem foi dotado de raciocínio, de inteligência, e só que o homem, em vez de colocar essa inteligência a favor da criação, a favor do amor, a favor da unidade, isso não tem na história. Não tem na história. E cada tempo acontece uma coisa, há dispersão, há a cultura de um colocar um contra o outro. Então, nós vemos tudo isso acontecendo. Mas nós temos, dentro de tudo isso, nós temos a presença do Criador junto de nós. Se nós pegarmos a água da vida, e se nós pegarmos o ruar, o sopro da vida em nós, é o Eterno que está junto de nós, está dentro de nós, está nos deixando de pé. Se eu estou aqui falando, se eu estou aqui falando essas coisas, é porque o ruar, o sopro de vida dado pelo Criador está em mim. Está em mim. Agora, a vida em mim, a vida nos irmãos, é para que viva a graça e o amor do Criador, porque o Criador é amor. Então nós não vemos isso. Nós vemos que no decorrer de toda a história, nós só vemos guerras e mais guerra, mortes e mais morte. Aqueles, os escolhidos, os cristos, que foram enviados para trazer o ensinamento do Criador, todos eles foram mortos. Então, aí chegando ao ponto de ser suscitado muitos profetas durante um período muito grande, e chegando
ao ponto do Cristo, do aparecimento do profeta, esse o maior de todos os profetas. Teve outros profetas que fizeram muitas coisas, teve profetas que fizeram feitos maravilhosos depois do Cristo, teve. Mas aqueles que sucederam ao Cristo foram aqueles que tiveram o ensinamento do Cristo e eles caminharam conforme o Cristo os orientou. Aqueles que estiveram antes, eles estiveram trazendo uma palavra celestial, um ensinamento celestial, e profetizando sobre a vinda do Cristo, a vinda do Filho. Mas tudo isso passa de geração em geração e um sempre dominando sobre o outro. Mas papai está presente. E a presença dele é a vida em nós. É a vida em nós. Se eu estou vivo, é porque papai está em mim. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, está vivo vendo esta live, é porque papai está em você. O sopro da vida está em você. O respirar o ar que nós podemos sentir, que nós podemos sentir essa presença constante na nossa vida. Onde nós formos, ali precisa haver ar. Porque se não tiver ar, nós vamos se sentir sufocados, nós vamos se sentir com necessidade de sair daquele local porque ali não tem ar. Então, se não tem ar, não tem vida. Se não tem o sopro da vida e o ar físico no meio de nós, não tem vida. Então, aquilo que é a maior representação do sopro da vida, do ar, do espírito, do ruá, é porque nós sentimos o ar. Nós não vemos o ar. O próprio Cristo fala que o vento sopra onde quer, do lado que quer, e vai para onde ele quer, e nós não sabemos porque nós não vemos. Assim é o sopro do ruá, assim é o sopro do Espírito, assim é o batismo no Espírito que nos é dado. É o ruá, é esse sopro. Nós temos o sopro da vida? Temos. Mas nós precisamos ser abastecidos constantemente do batismo no Espírito. O batismo no Espírito, somos revestidos, somos transbordados das graças celestiais através do sopro da vida, através das graças e das bênçãos do ruá. É o Espírito Criador, é o que mais nós podemos ter assim, termos assim a consciência de que o ar e o Espírito Criador, nós não podemos tocar, nós não podemos pegar o ar, nós não podemos pegar o vento, nós não vemos, mas nós sentimos. Da mesma maneira é a manifestação do Espírito Criador que está junto de nós. Onde nós formos, o Espírito Criador está ali. E toda vez que nós nos colocamos na sua presença e desejamos ser tocados por ele, nós sentimos o toque do Espírito, nós sentimos o calor do amor do Espírito por nós. Então, meu irmão, minha irmã, você não vê o ar, você não consegue pegar o ar, mas você pode sentir o sopro, a brisa, o ar mais quente, o ar mais frio. Você pode sentir o ar. E o ar pode, depois de eles começar a se movimentar pela natureza de uma maneira natural, ele pode fazer muitos estragos. Porque os 3 elementos da vida são elementos de poder. De poder. A água, depois de ela tomar um certo movimento, seja no rio, seja no mar, nós vemos as catástrofes, as coisas que acontecem. É tsunami, é enchente,
é uma série de coisas e onde a água se descontrola, nada fica na frente. Da mesma maneira é o ar. O ar, quando ele há uma movimentação do ar pela própria natureza, aí acontece os vendavais, aí acontece os furacão, aí acontece uma série de coisas que destrói tudo que está na frente. Mas tanto a água quanto o ar são elementos essenciais à vida. E tanto a água, que nós podemos tocar, nós podemos ver, ela tem semelhança com aquilo que é o jorrar do Espírito. Só que a água nós pegamos e vemos. A água do Espírito é invisível. Nós não vemos, mas temos essa sede, essa necessidade de beber desta fonte, que é o que eu falei a semana passada. Da mesma maneira, nós temos a necessidade de respirar e ser tocado pelo ruá, pelo Espírito. Assim, da mesma maneira que o ar toca a nossa pele, toca o nosso corpo, também nós podemos sentir o Espírito tocando em nós. Basta que a gente deseje, a gente queira, a gente se volte, a gente se coloque na presença do Espírito Criador e deseje receber, ser tocado, ser transbordado, ser batizado no poder do Espírito, e nós sentimos esse batismo. É uma coisa natural. É uma prática, é uma experiência que nós podemos fazer. Nós podemos fazer essa experiência. E essa experiência é para todos nós. É para todos nós, porque isso foi uma promessa dada, que nós todos seríamos batizados, receberiam a plenitude do Espírito, seríamos tocados. E da mesma maneira que foi prometido no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes. Lá estavam aqueles que estiveram junto com o Cristo, caminharam com ele, e eles estavam trancados. Era a festa de Pentecostes. Jerusalém estava cheia de gente de todos os lados, porque era uma festa onde trazia muita gente para Jerusalém. E ali eles estavam com as portas trancadas, porque estavam com medo dos judeus. E o que aconteceu? Foi como um sopro de um grande vendaval, um barulho de vento, o soprar ali naquele local, e eles ficaram todos cheios da graça do Espírito, porque a manifestação do Espírito ali foi muito forte. Muito forte mesmo, onde eles sentiram, como se fosse línguas de fogo que estivesse caindo sobre eles. Como línguas de fogo que estivesse caindo sobre eles. Então eles sentiram um calor muito forte. E esse calor que eles sentiram, nós também podemos sentir. Nós podemos fazer essa experiência. A experiência de receber o batismo no Espírito. Isso é uma promessa que Joel falou que era para todos. Para velhos, jovens e crianças. Todos têm essa chance de abrir o coração e receber o batismo no Espírito. Então, dentro do domínio do homem, como eu falava no começo desta live, o domínio do homem sobre o homem, onde o judaísmo dominava aquele povo, até a vinda do Cristo. O Cristo vem e traz um ensinamento novo, alguma coisa nova. E ali acontece a promessa de Joel, então acontece depois da morte do Cristo, depois que ele tinha ascendido a volta junto de papai, e aí acontece esse evento do Pentecostes. Mas aí aqueles que continuaram realizando a obra que o Cristo
vem e traz e mostra para eles, olha, o que vocês têm que fazer é isso. Vocês têm que fazer as mesmas coisas que eu estou fazendo. E vocês vão fazer muito maior, porque eu e papai vamos estar junto com vocês. Não se preocupem. Vocês não vão estar me vendo. E nem vão estar vendo papai, porque nunca ninguém viu papai. Mas vocês podem sentir, vocês podem receber, e vocês vão ser batizados no Espírito. É papai quem vai batizar vocês. Papai é o batizador, papai é o Espírito batizador. E isso acontece, isso aconteceu no dia de Pentecostes e vem acontecendo durante toda a trajetória após Pentecostes, após o evento de Pentecostes, isso vem acontecendo. Embora, da mesma maneira que os judeus, o judaísmo não vivia um pentecostalismo, não havia... Quem vivia Pentecostes eram poucas as pessoas, antes no Velho Testamento, antes da vinda do Cristo. Agora sim, agora se abre o Pentecoste para todas as pessoas a partir do Cristo, a partir do cumprimento da promessa. Esse Pentecostes era para ser um Pentecoste permanente, era para ser um Pentecoste que iria ser recebido por todos os judeus, mas eles não receberam, não aceitaram. Aí acontece que eles se colocam contra a ação do Espírito nas pessoas. Eles se colocam contra o Cristo e contra o próprio papai, porque eles não aceitam os ensinamentos do Cristo, não aceitam o Pentecoste, não aceitam nada disso. A igreja do Cristo caminha por 2 séculos fazendo as mesmas coisas que o Cristo fez. É Paulo, é Pedro, é os apóstolos que vão e cumprem o mandado do Cristo. Ide em meu nome. Levem a cura, a libertação, levem o batismo no Espírito. O batismo no Espírito. Só que no 3º século eu já falei aqui, torno a falar novamente, tinham matado muitos batizados no Espírito. Foram matando para silenciar aqueles que eram batizados no Espírito. E a partir do 3º século começa o nascimento de uma denominação, de um sistema religioso sem ação do Espírito. Sem ação do Espírito. E está aí, tanto o judaísmo não aceita o batismo no Espírito, não aceita o Cristo, como a Igreja Católica Apostólica Romana, a tradicional, ela não aceita o batismo no Espírito e nem leva o batismo no Espírito. Por muitos séculos isso se tornou adormecido. Aí se criou o dogma, lá no 3º século se cria o dogma da Trindade. E se coloca o Pai, o Filho e o Espírito Santo na 3ª pessoa da Trindade. Sendo que o Espírito é o primeiro. O Espírito é o Criador. Essa é uma coisa que contradiz a própria palavra, contradiz os próprios ensinamentos, contradiz aquilo que o Cristo veio para trazer para nós. Os ensinamentos do Cristo a Igreja Judaica que não recebeu e a Igreja Católica Apostólica Romana que ela é uma igreja, é um sistema, é o sistema judaico-cristão que também não aceita o batismo no Espírito. Aí aparece pentecostais no começo do século XIX. Aí que acontece de aparecer novamente pessoas orando em línguas, pessoas orando pelas outras pessoas. Começa a acontecer o batismo no Espírito. 67 anos depois, isso acontece lá no protestantismo.
67 depois acontece com católicos. E aí nasce a renovação carismática católica. Só que a renovação carismática católica não é aceita pela Igreja Católica Apostólica Romana. Então é os carismáticos que defendem os carismas, mas são dominados pelos não carismáticos. Então é o judaísmo que não aceita o batismo no Espírito, a Igreja Romana que não aceita o batismo no Espírito, e aí está massacrado e minado por todos os lados a igreja pentecostal. Aqueles que vivem o Pentecostes, aqueles que vivem o batismo no Espírito, porque pentecostal vem da palavra Pentecostes, e o Pentecostes era uma festa que tinha lá antes da vinda do Cristo. E os acontecimentos, todos os acontecimentos com o Cristo, todos eles traz uma data uma data assim de peso dentro do próprio judaísmo. Então nós vemos uma série de coisas onde é colocado de uma maneira assim muito forte a festa as festas que vêm lá muito antiga. E aí a Páscoa, nós temos a Páscoa, 50 dias depois é o Pentecostes. Pentecostes quer dizer 50 dias depois. Que era outra festa, que era um evento parecido com a própria Páscoa. A partir daí, Paulo, Pedro, os apóstolos começam a pregar. Pregar para quem? Eles começaram a pregar para judeus, para pessoas que não tinham religião, pessoas que não conheciam o Cristo, pessoas que não conheciam os ensinamentos do Cristo, pessoas que não conheciam a ação do Espírito, o acontecimento de Pentecostes, e eles vão levando o Pentecostes que eles receberam lá em Jerusalém, e eles começaram a espalhar para todos os lados. Até o terceiro século, quando foi cessado. Quando se criou no Concílio de Nicéia, aí sim aparece o dogma. Que o Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa, e a terceira pessoa da Santíssima Trindade é o Espírito Santo. E vai falar que não é. Nós temos aí 2 bilhões e 200 milhões de adeptos à igreja, ao sistema religioso Igreja Católica Apostólica Romana. Só que quem criou esse dogma foi a igreja, não foi o Cristo. Não foi Paulo, não foi Pedro. Porque eles viveram aquilo que o Cristo deixou. O Cristo deixou uma igreja onde não tinha denominação, e a igreja era uma igreja que levava o batismo no Espírito, levava a cura, levava a libertação, levava a libertação, a expulsão de demônios, uma série de coisas das quais o Cristo tinha feito. Porque o Cristo curou aleijado, fez cego ver, surdo ouvir, mudo falar, tudo isso, e reviveu o morto. Paulo e Pedro também fizeram a mesma coisa. Curaram as pessoas, libertaram as pessoas. E também reviveram mortos. Então, aquilo que o Cristo deixou, eles continuaram. Agora, a partir do 4º século, isso cessa. Cessa de uma maneira onde não se pode falar nada contra o sistema religioso Igreja Católica Apostólica Romana, porque eles já tinham matado todos os cristãos que eram batizados no Espírito. E agora, quem se posicionasse contra, então era morto. E aí vem na história uma série de coisas aí que é muita coisa para se falar.
Mas por que eu estou colocando isso? Eu estou colocando isso por causa do ruá, do ar, do hálito de vida, do sopro de vida. Porque lá no Gênesis nós vemos que o Criador que ele é papai e ele é mamãe também. Porque na criação do homem não tinha o feminino. Não tinha, só tinha o masculino, vamos dizer, papai e a mamãe. Mas aparece aí o ser humano. E a partir da criação, aí se a perpetuação da espécie vem através do masculino e do feminino. Mas a criação, então o Criador, ele é o Criador. Papai, ele é o Criador, mamãe, porque ele criou o ser humano, sem precisar daquilo do feminino. Então ele faz, ele é os dois. E aí vem o ser humano, e ele sopra para dar a vida, porque ele tinha feito um boneco de barro, e esse boneco de barro, ele deu vida. E ele soprou nas narinas. E ali se faz vida. É o primeiro ser humano que aparece. Da mesma maneira, ele faz a mulher. Também da mesma matéria. Da mesma matéria que ele fez o homem, ele fez a mulher. Só que ali ele soprou também sobre ela a vida. A partir daí, então, aparece o masculino e o feminino. O homem e a mulher. Mas antes da criação, não. Da mesma maneira, o aparecimento do Cristo. Aparece somente da mulher. Mas é o Espírito Criador, é o Ruá, quem dá a vida. Quem dá o hálito de vida, quem faz aparecer. Porque o Espírito Criador, ele tudo pode. Nós nada podemos, nós não somos dotados de inteligência, somos dotados de uma série de coisas, mas em relação ao Criador, nós não criamos nada. O Criador, ele aparece do nada e aparece a vida. Hoje a ciência pode pegar e fazer um boneco da mesma matéria que se compõe um ser humano. Ele pode criar ossos, ele pode criar pele, ele pode criar tudo numa pessoa. Mas ele não consegue fazer um ser humano. Então, nós vemos aí hoje a tecnologia avançada, o homem querendo ser o Criador. E ele até consegue criar máquina. Máquina que é uma sombra daquilo que o Criador criou. Cria máquinas aparentemente fazendo uma série de coisas quase humano. Mas a criação, aquilo que papai criou, não tem como criar. Você pode criar uma semente, sei lá, uma semente de arroz, uma semente de feijão, semente de milho, com todo o material que tem naquela semente. Com tudo. Aí eu falo para você, e se botar na terra vai nascer? Não nasce, porque ali não tem a ação do Espírito Criador. Aquilo não é uma coisa copiada. Copia, se faz tudo, a mesma coisa é um robô. O robô eles copiaram, fizeram uma máquina que tem uma série de movimento, faz uma série de coisas, mas aquilo não é um humano. Pode até chegar a ser assim uma sombra do que é a criação humana. Mas nunca eles vão conseguir criar um robô e falar esse robô é humano. Não.
pode até fazer coisas fantásticas aí através da mecânica e da eletrônica. Tem aí, hoje nós vemos aí na Revolução Industrial 4.0. Quarta Revolução Industrial. Nós vemos aí uma série de coisas, inteligência artificial, reconhecimento de face, reconhecimento de andar, reconhecimento do batimento do coração, reconhecimento de toda a ação do ser humano. Toda a ação do ser humano pode ser reconhecido através de uma câmera. É uma série de coisas, uns avanços aí até fora do comum. Mas isso é espantoso? É. Isso está aí, esse avanço na tecnologia, esse avanço na ciência humana é uma coisa assim que aparece do nada, sem nunca ninguém ter falado nada, não. O próprio Cristo falou que as coisas iriam mudando e chegaria um ponto onde a ciência iria multiplicar. E o que aconteceu com a ciência? Hoje, eu não tenho ainda 150 anos, nem 200 anos, como tinha aquele lá, os nossos ancestrais, que viviam 500, 600 anos. Eu não tenho não tenho essa idade. Mas dentro da minha permanência, desde a época que eu tenho conhecimento das coisas, até o dia de hoje, eu vejo muita coisa sendo falada, muita coisa sendo colocada, mas uma coisa eu tenho visto que a ciência vem se multiplicando e multiplicando e multiplicando e multiplicando. Agora tem umas coisas que é feito só para ter domínio sobre o ser humano. Um dominar o outro. Coisas assim como hoje aí nós vemos aí, se voltou tudo para as queimadas da Amazônia. Se voltou tudo para o aquecimento global. Mas desde que eu me conheço por gente, quando eu tinha 5 anos de idade, isso já fazem 70 anos, durante esses 70 anos, eu tenho visto frio, tenho visto calor, tenho visto toda essa movimentação do clima. Mas não mudou nada, continua a mesma coisa. Lá 70 anos atrás tinha geada, tinha frio, tinha calor, tinha tudo isso. Há 70 anos atrás havia muito mais queimada do que hoje. Lá que estão falando, lá que está pegando fogo em toda a Amazônia. Aí se volta o mundo inteiro em cima da Amazônia porque estão queimando a Amazônia. Mas o mundo, desde que de 70 anos para cá, continua tendo queimada, continua tendo chuva, continua tendo vento, continua tendo calor, continua tendo frio. Tudo isso vem acontecendo. Agora, a Bíblia nos fala que tudo isso iria acontecer. E está acontecendo. Porque o Criador é o doador da vida. E a vida permanece. A vida permanece porque o sopro da vida está em cada um de nós. Somos criados à imagem e semelhança do Criador. E temos as condições criadas pelo Criador para nós viver em cima desse planeta. Planeta Terra. Aqui tem água, aqui tem ar e aqui tem calor. O calor vai ser para a próxima live. A próxima live nós vamos falar do calor. Aí nós fechamos essas 3 lives, uma falando da água, esta hoje falando do ar e a próxima nós vamos falar do calor. 3 elementos que mantêm a vida em cima deste planeta. A vida nos três reinos é mantida por esses 3 elementos: água, ar e calor. As plantas, os animais, tudo precisa desses 3 elementos. Então nós temos aí,
fazendo parte da natureza, nós temos o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. Esses três reinos estão em movimento, estão vivos, porque o Ruá, o Criador, permanece junto de nós, permanece em nós, permanece esse planeta é comandado por ele. Porque o Cristo fala que nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cai se não for vontade do Criador. Então, vejam a comparação que é feita de um fio de cabelo da nossa cabeça. Se ele cai, o Criador está sabendo que ele caiu. Então é isso, meu irmão, minha irmã, quando nós precisamos do Criador, precisamos da ação dele sobre a nossa carne, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre a nossa alma. Então nós temos a certeza de que se nós voltarmos para ele, desejar de toda a mente, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, nós vamos receber. Porque é uma promessa. O próprio Cristo falou: tudo o que vocês pedirem ao Pai, Ele vos dará. Quanto mais aqueles que pedirem o batismo no Espírito, pedir a plenitude do Espírito, pedir que querem ser amados no poder do Espírito por Papai. Porque Papai é amor. É o que o Cristo vem e nos ensina. É o que Ele vem e nos ensina, para que nós viva esse amor. Como viver o amor do Pai? O Pai nos ama, nós amamos o Pai, transbordamos do amor. Aí nós amamos o irmão. É esse amor que me leva eu a estar aqui fazendo esta live. Por quê? Porque é o único canal que eu consigo chegar aqui e falar a verdade, e falar sem ter nenhuma orientação do que fazer e o que não fazer, do que falar e o que não falar. Aqui eu não tenho nenhuma orientação, isso pode, isso não pode. Porque o ser humano, como eu falei, no começo se torna a falar, o ser humano, em vez de dominar sobre as águas, dominar sobre os peixes, dominar sobre as águas, sobre os peixes, dominar sobre o ar, sobre as aves, dominar sobre a terra, sobre os animais, ele, porque isso tudo são animais irracionais, e ele se incumbiu de dominar o outro ser humano. Então é o domínio do ser humano. Os que têm o poder na mão, eles ditam as regras para aqueles que têm que obedecer. Você pode fazer isso, mas você não pode fazer isso. Você pode falar isso, mas você não pode falar isso. Aqui não, aqui eu tenho um microfone, aqui eu tenho uma câmera, e aqui eu falo na frente dessa câmera, na frente desse microfone, e levo para o ar, isso vai para o mundo. E vou continuar falando aqui até que um dia eles resolvam aí a falar assim: não, tá falando, vamos parar com essa live aí, vamos parar com essa falação aí. E pode parar, porque eles têm o domínio. Mas tem regras dentro das lives que eu conheço as regras e eu não vou entrar contrariando as regras. Então, aí obedecendo essas regras, e dentro dessa obediência das regras eu tenho uma liberdade muito grande para mim falar aquilo que a história fala, aquilo que a realidade nós vivemos. Então eu procuro fazer a oração, falar um pouco do celestial, daquilo que é celestial, e também tem que entrar falando da história, falando daquilo que é humano. Dentro das orientações dadas por Paulo, por Pedro, e dadas pelo próprio Cristo, que nos ensinou e nos deixou a orientação. Agora, esse pessoal tiveram liberdade para fazer? Não. Nem o Cristo teve liberdade de fazer como deveria fazer.
e nem os sucessores, aqueles que continuaram, Pedro, Paulo, os apóstolos, todos eles morreram da mesma maneira que o Cristo foi morto, porque ele falou a verdade, porque ele trouxe aquilo que é o celestial, ele trouxe ao conhecimento daquele povo e trouxe ao nosso conhecimento onde nós temos que buscar a força, o poder e a autoridade. Somente no celestial. Foi o que o Cristo falou, olha, eu não sou desse mundo. O meu mundo é outro. Aqui eu vou ficar por uns tempos aqui, depois eu vou embora. Agora faça o que eu estou ensinando, façam o que eu estou fazendo, leve isso adiante. Mas tudo aquilo que o Cristo deixou e que foi levado pelos sucessores dele, pelos profetas que sucederam, pelos apóstolos, eles levaram isso por 2 séculos. A partir daí, cessou. Cessou por quê? Porque o ser humano, em vez de se preocupar em dominar sobre as aves, sobre os peixes e sobre os animais, ele dominou sobre as pessoas. Quanta gente morreu porque falou alguma coisa que não concordou com aquilo que eles passavam. Não concordou com as ideias que eram colocadas. E quanta gente morre até hoje porque não concorda com as ideias que são colocadas. Aí nós vemos aí extremo de um lado, extremo do outro, gente que persegue daqui, persegue dali. Em todos os segmentos da sociedade tem gente perseguindo, tem gente oprimindo, tem gente dominando sobre o outro ser humano. Esse não é o projeto de papai. O projeto de papai era para que o homem vivesse em harmonia com o outro homem, que um homem amasse o outro homem, da mesma maneira que ele é amor e ele está dentro de nós. É isso que ele quer. Quer que o amor que ele ama, esse amor, fosse espalhado de um ser humano para outro. Só que isso não acontece. Nós vemos aí onde a cultura é uma cultura de ódio, uma cultura de refutação, uma cultura de morte, uma cultura onde não se pode unir. Eu pergunto para você, onde que há unidade? Aí onde você trabalha, há unidade, aí onde você vive há unidade, no segmento religioso que você vive há unidade. Há unidade como o Cristo falou, como o Cristo ensinou que fizesse, como o Cristo mandou que vivesse. É um querendo sapatear na cabeça do outro. Isso em todos os segmentos da sociedade. Então, meu irmão, minha irmã, todos nós vivemos, respiramos o ar físico e temos o ar celestial em nós. O sopro da vida está em nós. Mas a mente é destruída e direcionada para a morte. Para a morte. Já morreu muita gente e vai continuar morrendo. Porque não é porque eu estou falando aqui que as coisas vão mudar, não muda nada. A única coisa que o meu foco é levar as pessoas a encontrarem a água da vida, a encontrar o sopro da vida, o ruá. Ter esse encontro. Na próxima live eu vou falar do encontro com o calor, com aquilo que é um elemento essencial para a vida. Estou fazendo essas 3 lives falando desses 3 elementos da vida, 3 elementos essenciais para a nossa vida. Mas também são 3 elementos que nos levam a entender o Criador,
a entender o Filho, a entender de onde vem tudo isso para nós. E a entender também o que é o sistema religioso, o que vem acontecendo desde dos tempos mais remotos e até os tempos mais atuais e até os dias de hoje, o que está acontecendo no meio de nós. Eu deixo uma pergunta para você meditar. O homem vive aquilo que o Criador planejou e projetou e realizou no homem? Ele nos criou por amor. Ele nos direciona para a salvação por amor. Ele deu o ruá, ele deu a vida para cada um de nós por amor. Ele nos direcionou para que a gente viva o amor, porque vivendo o amor nós não transgredimos nenhuma lei. Porque quem ama não mata, quem ama não realiza nenhum ato de pecado, de contrariedade. Se vivemos o amor, vivemos o projeto de papai para a humanidade. E esse projeto é um projeto de amor. Basta que a gente entenda o que é o projeto, o que é o amor, viver o amor, mesmo nesse mundo conturbado, e estar caminhando para o caminho que nos leva à morada celestial. Porque se nós viver o que o mundo prega, o que o mundo faz, o que o mundo direciona, então aí é aquilo que o próprio Cristo falou. Nós estamos sendo direcionados para a porta larga. Estreita e difícil é a porta da salvação. E poucos são os que entram por ela. A minha preocupação é levar pessoas a entender, assimilar o que é esses ensinamentos, o que é isso que o próprio Cristo nos deixou. Não é para se preocupar com tudo o que é passado aí através do mundo. As pregações, há 2000 anos atrás, o próprio Pedro, o próprio Paulo já falou que tinha gente lá que não trabalhava para a salvação. Eram servos do diabo. Eram servos do maligno. Isso Paulo falou, Pedro falou, e com certeza os outros apóstolos também falaram. Paulo e Pedro falam que tinha gente que estava falsificando, levando uma palavra falsificada, estavam adulterando a palavra, levando uma palavra adulterada, e estavam falando que estavam levando tudo isso, e estavam levando isso em nome do Cristo. Só que de Cristo não tinha nada. O próprio Paulo, o próprio Pedro fala que esses eram servos que estavam a serviço do diabo. Isso há 2000 anos atrás. Veja lá aquilo que acontecia naquela época e veja os avanços e os acontecimentos de hoje. Então eu deixo isso para você parar e pensar um pouco. O que acontecia lá e o que acontece hoje. Os próprios cristãos na época, eles eram batizados no Espírito, eles recebiam a ação do Espírito, eles recebiam o ruá, o sopro do Espírito. E eles viviam o amor. O amor de papai era dado através do batismo no Espírito, porque é um contato direto, é um toque direto do Espírito Criador com os filhos. E a partir daí, o transbordar do amor de papai no nosso coração leva a viver esse amor, a viver essa dádiva que é dada por papai. E lá os primeiros cristãos, aqueles que não eram cristãos, eles viam e olhavam e falavam, olha, vejam como eles se amam. Isso está em Atos dos Apóstolos. Falando, vejam como eles se amam.
E nós vemos, só para finalizar, eu vou pegar um versículo do Novo Testamento, do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 20, o versículo 22. Então, aqui no versículo 22, o Cristo vai nos falar. Vou começar aqui no 21. Capítulo 20, versículo 22. Aqui. Deixa eu achar aqui. Aqui. Aí é o Cristo falando para os seus discípulos. Isso aqui depois que ele já tinha sido crucificado, já tinha sido morto, já aqui ele já estava ressuscitado. Aqui ele estava com os discípulos ensinando, ele ficou durante 50 dias ensinando eles. E aí ele fala para eles. Ele disse-lhe, ele lhes disse, de novo, a paz esteja convosco. Como o Papai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito. Então, é o Cristo falando essa frase. Ele soprou. Foi o vento, foi o hálito, foi o ruá, que é o tema de hoje que nós estamos falando, o ar. Ele soprou sobre os discípulos e falou, receba o Espírito. Ali foi o próprio Cristo dando a eles o batismo no Espírito. E depois que ele volta, aí acontece a continuidade do batismo no Espírito. E ali são muitos que são batizados, são muitos os que oram em línguas, são muitos os que profetizam, são muitos os que proclamam cura, os que fazem, que impõem as mãos sobre os outros e eles recebem as graças e as bênçãos celestiais. A imposição das mãos, quero deixar você que é pai, você que é mãe, faça isso com seus filhos. Faça isso com seus filhos. Abençoe os seus filhos, impondo as mãos sobre eles. Porque tem uma passagem onde as crianças que queriam chegar perto do Cristo. E aí os apóstolos repreendiam e não deixavam as crianças chegarem perto do Cristo. E aí na passagem fala que o Cristo repreendeu os seus discípulos e falou, olha, deixe que as crianças venham até mim. Porque o reino, para entrar no reino tem que ser uma criança, tem que ser igual a essas crianças. E na passagem fala que o Cristo abraçava aquelas crianças e abençoava impondo as mãos. Impondo as mãos. Presta bastante atenção na palavra. Presta bastante atenção no que eu estou falando, para que você faça isso. Na palavra está ensinando que o Cristo abraçava aquelas crianças e abençoava, impondo-lhes as mãos. Abençoe os seus filhos, impondo-lhes as mãos, para que eles recebam da graça que é dada pelo Espírito. Deseje de todo o seu coração que o seu filho seja abençoado, que a sua filha seja abençoada. E impõe as mãos na cabeça dela e ora, peça que o Espírito Criador os abençoe. Porque essa é uma prática, um ensinamento do próprio Cristo para que a gente faça. E nós temos que seguir os ensinamentos de Cristo. Os apóstolos também faziam isso. Eles impunham as mãos sobre
sobre as pessoas e pediam que elas fossem batizadas no Espírito, recebessem a unção celestial, recebesse o batismo no Espírito, recebesse o amor do Pai, recebesse a plenitude do Espírito, ficassem cheias do Espírito, porque é essa a maneira de passar de um para outro. Aquele que está cheio do Espírito, ele vai e impõe as mãos naquele que está vazio, então aquele recebe a unção, recebe a força do alto, recebe a unção do Espírito, porque aí há um jorrar, é o jorrar da fonte da vida, a fonte que eu falei na semana passada. Vocês vão ser fonte, vai jorrar a água da vida para a eternidade de vocês. É isso que o Cristo ensinou, é isso que o Cristo falou. E aí é o que o Cristo fez, o que Paulo fez, o que Pedro fez, é que nós temos que fazer. Levar as pessoas à experiência. Levar as pessoas a experimentarem a ação do Espírito, a sentirem o sopro do Espírito. Da mesma maneira que nós sentimos o ar, sentimos o vento, sentimos a brisa sobre nós, levar as pessoas a sentir esse toque do Espírito, esse ruar, esse toque do Espírito que nós não vemos, mas nós podemos sentir calor, o calor do Espírito, o calor do amor, o calor que nos é dado. Eu já tenho feito essa experiência, tenho orado pelas pessoas. Pergunto se quer receber a unção, você quer receber o batismo no Espírito, você quer receber da unção do Espírito? E a pessoa, eu desejo, eu quero. Eu tenho imposto as mãos sobre a pessoa, orado por elas, pedindo as bênçãos e as graças celestiais para aquela pessoa. E depois que eu termino a oração, aí eu pergunto para ela, o que você sentiu? Eu senti um calor e senti uma alegria muito grande. É essa ação do Espírito em nós. É essa ação do Espírito, o calor, que é aquele fogo que fala lá na Bíblia, que fala lá do Pentecostes. Eles estavam ali e eles viram aquele movimento do ar, aquele movimento, e de repente eles começaram a sentir um calor muito grande. Aí eles falam, é como se fosse línguas de fogo que estivesse caindo sobre nós. Aí a turma leva tudo pro lado humano. Aí faz achando que era língua de fogo. Aí até fala lá que era visível a língua de fogo. Não era visível. Era como se fosse línguas de fogo. É o calor que eles receberam, aquele calor do Espírito. Isso nós podemos sentir, isso nós podemos fazer essa experiência. Eu tenho levado pessoas a receberem, a sentir esse calor, a sentir essa graça, a sentir a alegria do Espírito, a sentir o amor de papai que naquele momento toca o seu coração. É o amor que entra dentro daquela pessoa e ela sente essa alegria. Essa é a experiência. Eu não estou contando aqui coisas que eu li num livro ou que uma determinada pessoa falou, uma determinada pessoa escreveu, ou que está escrito na própria Escritura. Não. Isso que eu estou falando aqui é uma experiência que eu tenho vivenciado, uma experiência que eu tenho colocado em prática, é uma experiência que eu tenho vivido. Porque eu sinto essa experiência, sinto o toque do Espírito em mim. E se eu sinto o toque do Espírito em mim, se eu sinto alegria, se eu sinto paz, se eu sinto a força do alto, se eu sinto o poder do alto, se eu sinto a autoridade do alto tocando dentro de mim, então eu quero levar outras pessoas também a viver essa experiência. Se eu fui curado, se eu fui libertado, se eu fui transformado, se eu estou num processo de conversão, de santificação, num caminho, se esforçando para ser salvo, eu quero ser salvo, mas eu quero que outros se salvem junto comigo.
Eu não quero ir sozinho. Esse é viver o amor de papai, o amor do Cristo. É sentir e não ser egoísta, dizer, não, isso é bom, isso é para mim, isso eu quero para mim, só eu posso viver isso. Não. Esta live, ela é para levar as pessoas a entender o que é. A entender o que é a ação do Espírito sobre nós. A entender o que é o ruá. A entender o que é o sopro de vida. A entender o que o Cristo falou nesse versículo. E soprou sobre ele e falou, recebam o Espírito. Assim a gente deve falar. Meu irmão, se volta, receba o Espírito. Receba a ação do Espírito sobre você. Seja transbordado pela graça. E aí é essa alegria, esse calor, vivenciar a ação do Espírito, mesmo não vendo. Da mesma maneira que nós sentimos o ar bater em nós, nós sentimos a brisa bater em nós, o vento bater em nós, assim nós sentimos o calor do Espírito, nós sentimos a alegria do Espírito, nós sentimos a libertação dada pelo Espírito, a transformação acontecendo na nossa vida. E aí caminhamos num caminho da salvação. Temos na frente uma porta estreita, vamos se esforçar para passar por ela, porque larga é a porta que o diabo oferece. Essa é larga e fácil de caminhar e entrar por ela. Agora, a porta da salvação, a porta da morada celestial, essa é difícil, é estreita, porque foi isso que o Cristo falou. Não é eu que estou falando. O Cristo falou isso. Então, meu irmão, minha irmã, eu finalizo essa live porque já faz bastante tempo que eu estou falando aqui. Então eu digo assim, ó Espírito Criador, nosso papai, ó Filho, nosso irmão, ó Cristo, eu me volto a ti e levo todas essas pessoas que estão vendo esta live a se voltar a ti. E juntos nós dizemos, somos gratos a ti. Agradecemos por esse momento, agradecemos pelas bênçãos, agradecemos por estar na tua presença, porque tu estás junto de nós. Mesmo quando nós esquecemos de estar junto de ti, tu estás junto de nós. E o teu amor, as graças e as bênçãos sobre nós, elas estão à nossa disposição. Basta que a gente diga, eu desejo. E é o meu desejo que esta live alcance e atinja o coração, a alma, a mente de muitas pessoas. E que elas sejam abençoadas. A cada um que ver essa live, seja abençoado você e toda a sua família. É esse o meu desejo. É esse o meu agradecimento a papai e ao filho. Eu finalizo essa live fazendo uma oração, dizendo Abivum de Pashimaya, Nekada Shimo, Teitei Maikuta, Nerkuei de Viana Raikana, de Bashmai Afibaha, Radelan Makmaisum, Canaana Iomana, Washibocana, o Alben, o Akitarim, Aikana da Fernanda, Wilá, Tailã, Nissilmar, Lapaisan Mimichá, Metô de Maikuta, Waila, Washibukta, Lalana, Amém, Amém, Amém. Desejo a todos vocês uma abençoada noite, com as graças e as bênçãos celestiais. Que você tenha um sono, tenha sonhos celestiais. E na próxima quarta-feira nós estamos juntos novamente. Fiquem na paz com as bênçãos de papai
e do Filho, nosso irmão e nosso Salvador. Tenham todos uma abençoada noite.